Estamos de volta com o programa Brasil Cristão. E hoje nós estamos falando aqui a respeito do Espírito Santo na nossa vida, os modos de operação do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo vivos na vida da igreja, vivos na sua vida. Estamos dizendo aqui que você pode ser usado, deve ser usado pelo Espírito Santo, porque é batizado, ele habita em você e ele quer explodir do teu interior, ele quer jorrar do teu interior. Eu quero mostrar agora para você aqui, junto com o Padre Eduardo, com o Tatá e com a Drica, um vídeo onde um grande amigo nosso, Monsenhor Jonas Abib, fala a respeito do Padre Eduardo e do Padre De Grandes. Vamos assistir juntos. A renovação deu vários passos. Eu tive a graça de estar junto, porque o Padre Eduardo me pegava com as mãos grandes que ele tem e me levava. E nós tínhamos reunião em São Paulo. Nós éramos a equipe nacional. Éramos. Nos escolhemos uns aos outros. E o Padre Eduardo convidou a gente a fazer uns dias de discernimento lá em Anápolis, onde estava o Frei João Batista, viva Anápolis, onde estava o Frei João Batista, um homem santo, pena que já faleceu, claro, está na glória de Deus, mas faria um grande bem a renovação. E lá, naqueles dias de discernimento, o Padre Eduardo colocou para nós, que tinha vindo ao coração dele antes, e agora eu representava, de trazer um padre dos Estados Unidos, da região dele, que se chamava Padre Roberto De Grandes. E fizemos o discernimento. Que discernimento? Nós não conhecíamos o Padre De Grandes. Mas fizemos sério. Saímos, porque ela era muito arborizado, muito gramado, orando, e voltamos e dissemos ao Padre Eduardo que realmente era isso que Deus queria. Gente, foi o grande passo que a renovação deu. Porque o Padre Haroldo também pregou, um monge beneditino americano também pregou, mas nós ficamos estupefatos, e a palavra é essa, foi estupefação que tomou conta da gente, quando o Padre Roberto De Grandes, já na noite de início, começa chutando com os 2 pés, anunciando curas e pedindo que as pessoas se manifestem se são curadas, e pedindo testemunhos. A Ingrid era quem interpretava, né? Já na noite, ele entrou chutando com os 2 pés, nós já ficamos assim assombrados, meu Deus, o que é isso? Em que vai dar isso tudo? Nós nunca tínhamos visto os dons assim realizados, sabíamos a Sagrada Escritura, mas não tínhamos ainda a experiência. E o Padre De Grandes trouxe para nós, foi maravilhoso aquele encontro, mas não é o mais importante que eu quero contar. Quando o Padre De Grandes estava para ir para os Estados Unidos, ele disse ao Padre Eduardo: eu percebi que os membros da renovação carismática e o conselho, que já tínhamos um conselho, não têm experiência com os dons. Eles não têm prática com os dons. Eles precisam usar e ensinar os dons. Então disse o Padre De Grandes que ele viria dos Estados Unidos, e bonito por conta dele, para que fizesse uma semana inteira conosco. Imagine uma semana inteira com esse homem carismático. Que maravilha. Maravilha, né? Padre Eduardo, comenta isso daí pra gente, essa semana, né? Foi fabuloso, foi um aprofundamento sobre os dons do Espírito Santo. Sempre com repouso no Espírito. Toda noite com repouso no Espírito. E repouso no Espírito foi uma grande graça, porque a pessoa se entrega a Deus no repouso do Espírito, muitas curas interiores vêm, muita palavra de ciência. Nós falamos sobre isso ontem. É uma lavagem interior da pessoa.
Mas foi simplesmente maravilhoso, um grande aprofundamento dos dons do Espírito Santo. Durante uma semana, não sei quantos dias. Você estava lá, Tatá? Estava, e foi exatamente Você passou essa semana também Sim, junto? eu fui de alegria, né? Eu andava no meio da turma, fui lá também. Foi no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Esse encontro que o padre Jonas se refere, e que o Padre Grande chegou chutando, foi em Itaici, o Congresso de 74. E lá houve quem pregou foi o Dom Wilfred Tunick, foi João Batista Vogel e o Padre de Grandes, foram os pregadores desse encontro. E a gente tinha um padre que tinha uma calcificação na espinha, e na coluna vertebral ele não conseguia, o senhor se lembra disso, ele não conseguia se movimentar, andava numa cadeira de vime, e o Padre de Grandes rezou por ele para que ele fosse curado do problema na coluna, e não aconteceu nada. Ele foi dormir, era na abertura do encontro, ele foi dormir da mesma forma. E no dia seguinte, quando nós fomos para o café, nós escutamos esse padre vir pelos corredores de Itaici, gritando e falando, eu posso amarrar meus sapatos? Durante a noite ele foi curado. Ele vinha, eu posso amarrar meus sapatos? Faz 15 anos que eu não amarro meus sapatos. Meu então, Deus, isso, você imagina isso para a gente, ver essas coisas acontecerem. Nós ficamos, como o Padre Jonas mesmo disse, veio chutando a barraca, e foi isso mesmo. Depois dessa semana, como é que ficou, Aí né? foi Aí loucura, o De né? Grandes foi embora e ficou a renovação carismática E no ficou Brasil. um bando de gente sem juízo nenhum, fazendo o que Se abandonando no fazendo espírito. o que o De Grandes falou para fazer. Isso foi Mas é interessante, padre, o senhor, um pouquinho antes, depois que o senhor foi batizado no Espírito Santo, o senhor permaneceu nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o senhor viu uma renovação carismática. Com certeza. Eu fui nos congressos de Notre Dame, entendeu? Comecei a ler os livros, frequentar os grupos de oração, com Padre de Grandes em New Orleans, durante aquele segundo semestre de 71, primeiro semestre de lá de 72. Eu sabia que a renovação tem que ser carismática, tem que ser o uso dos dons. E meu sonho é que esta realidade volte, que as pessoas realmente tenham fé, expectativa de utilizar todos os dons. Deus tem muitos dons para todos nós, mas muitos dons. E nós queremos ou não queremos? Queremos. Estamos abertos ou não estamos abertos? E temos a fé ou não temos a fé? O padre fala uma coisa que é verdadeira. Todos os dons. Todos os dons não são só aqueles que nós encontramos em São Paulo aos Coríntios, por exemplo. Nós temos aqui a prova de um dom novo que Deus deu à igreja, que é essa televisão, que é o dom de usar os meios de comunicação e como é usado. Esse carisma não está escrito lá na carta aos Coríntios, mas existe e a gente é prova dele, porque a televisão, ela de fato é uma manifestação do Espírito para a edificação da igreja, salvação das almas, santificação do homem, e que é o objetivo das manifestações do Espírito. Agora, eu tenho uma pergunta para o Padre Eduardo e para o Tatá. O Padre Eduardo fica falando que a gente precisa usar os dons, o coração da gente vai enchendo, vai fervendo. A gente fica com a vontade de já ir para um grupo de oração e começar a exercitar. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, e hoje, na renovação carismática, no movimento da corrente de graça, todas as expressões, comunidades, todo mundo ali, que está de fato com saudade disso. Que está querendo que isso volte. Eu estou aqui, o padre falando, eu falo, gente, a gente precisa fazer isso acontecer agora. Do ponto que nós estamos hoje, né? Como é que nós podemos, e aí é uma resposta, não sei se o que vocês vão responder aí, eu estou curiosa, como que a gente pode fazer com que isso, porque o poder não é nosso, mas Deus quer isso. Como que a gente pode fazer isso voltar? No coração daquela pessoa que está nos vendo ali, que fala, nossa, que vontade que o meu grupo de oração volte a ser assim. A outra está vendo, nossa, que vontade. Como que nós podemos fazer isso acontecer? Pregação. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Testemunhas. Pessoas que receberam dons, que estão utilizando os dons. Mas essas pessoas que têm os dons, tem que ensinar as outras pessoas a ceder ao dom.
Metodologia de De Grandes. A gente está com medo? Concorda A gente está comigo? tímido? O que está Tem acontecendo? muitas pessoas que têm o dom da cura, por exemplo, usam o dom da cura para não ensinar os outros. Grande contribuição de Padre Jonas, como o Tata acabou de falar, é ensinar as outras pessoas. A ter grande. fé e expectativa. Eu quero o dom de profecia, eu quero o dom da sabedoria, eu quero o dom da cura. Eu estou disposto a orar pela cura das pessoas. Eu vou orar com autoridade, eu vou expulsar também. Eu acredito que a pessoa vai ser libertada. Eu quero ouvir as inspirações do Espírito Santo, eu quero o dom do discernimento. Quero reconhecer que isso é de Deus e aquele outro não é de Deus. É a fé e expectativa. Eu quero. Then there are the spiritual laws. Mas também existem as leis espirituais. And I think the most important is prayer. O que eu acho a mais importante, que é a oração. If a man came to you in counseling Se um homem vem se aconselhar com você and saying, I'm having trouble in my marriage, e diz a você, padre, eu estou tendo problemas no meu casamento. and you said to him, how much time do you spend with your wife? E você pergunta a ele, quanto tempo você passa com a sua esposa? And he would say, none, I'm too busy making a living. Ele diz, não, nós ambos somos muito ocupados, não temos muito tempo um para o outro. You would say to him, well, you need to spend some quality time communicating with your wife. Então você diz, vocês deveriam passar mais tempo de qualidade de comunicação entre vocês dois, marido e Now, mulher. just apply that to the priesthood. Isso também, Apply that to isso the aplica priesthood. também ao sacerdócio. That you need to spend quality time with the Lord Jesus Você Christ. precisa passar tempo, mas tempo de qualidade de tempo com o Senhor Jesus. Because I am free, Porque eu sou livre, I am able to make 3 hours of prayer a day. eu posso, por exemplo, rezar 3 horas por dia, An hour before breakfast, 1 hora antes do café da manhã, an hour after breakfast, 1 hora depois do café da manhã and an hour in the evening. e 1 hora à noite. And the more you pray, Mas quanto mais você ora, the more you feel the need to pray. mais você vai ter a consciência de que você precisa e necessita orar mais. If you're not praying Se você não está rezando with the Lord, com o Senhor, you're cutting your throat spiritually. você está cortando a sua garganta, falando no sentido espiritual. The priesthood is a wonderful life, A vida sacerdotal é uma vida maravilhosa, but it's dangerous mas também é perigosa, because there's always the temptation to give up prayer. porque nós sempre somos tentados a desistir das nossas orações. That's why a spiritual director is so important. Por isso que ter um diretor espiritual é tão importante, That's because you're accountable to him for your prayer life. porque You have to tell him. você vai ter que dar contas ao seu diretor espiritual de como está indo a sua vida espiritual, vida de oração. So we obey the physical laws of nature, the psychological laws of nature, and the spiritual laws. Então nós devemos respeitar as leis da natureza, as leis psicológicas e as leis I espirituais. hear the Lord saying Eu escuto o Senhor me dizer that He's touching many of you que Ele está agora tocando muitos de with a vocês new determination com uma nova determinação to live the priesthood para viver o sacerdócio. with all your energy. Viver o sacerdote com toda a sua energia, toda a And sua força. those that are getting this anointing E todos aqueles que estão recebendo essa unção agora feel heat in their heart. estão sentindo agora um calor no seu coração. Some of you feel like a warm hand on your heart. Alguns de vocês estão inclusive sentindo como se uma mão quente estivesse apoiada Some of no you- seu peito, Some no of seu you coração. can feel the heat internally. Alguns de vocês estão sentindo sim um calor interior. All those who are getting that anointing of the Holy Spirit, raise your hand. Todos aqueles que estão sentindo, experimentando essa unção do Senhor, levante a sua mão.
About 35, Mais 40. ou menos 35, 40 irmãos. Some of you are getting an increase in the gift of wisdom. Alguns de vocês estão recebendo um aumento no seu dom de sabedoria. You can feel a warm hand on your head. E você está sentindo como se tivesse uma mão quente apoiada sobre a sua The Lord cabeça. is touching many of you with His hand O Senhor está tocando a muitos de vocês com sua mão. on the top of your head. Ele apoia a mão dele sobre suas cabeças. How many can feel that heat on top of their head? Quantos de vocês estão podendo sentir esse calor no topo de suas cabeças? Levante a mão. About 25. Mais ou menos 25. The Lord is healing guilt. O Senhor está curando culpa. Many of you have been feeling guilty Muitos de vocês têm se sentido culpados. during this talk this morning Inclusive durante essa nossa palestra hoje de manhã, about your prayer life. culpados a respeito da sua vida de oração. But the Lord has just touched many of you, Mas o Senhor já tocou muitos de vocês and the guilt you've been feeling this morning e aquela culpa que você estava sentindo hoje cedo has been healed, foi curada. and you feel peaceful. E você está se sentindo muito em paz How many agora. feel the healing of guilt this morning? Quantos de vocês podem sentir agora a cura da culpa que sentia? Levante a mão. Raise your hand. Levante a sua mão. About 30, 33. Thank you, Lord. 32, 33. Nós te agradecemos, Senhor. The Lord is infusing joy. O Senhor está incutindo em você a alegria. Many of you are feeling tremendous joy. Muitos de vocês estão experimentando agora uma tremenda alegria. The Lord is just infusing joy. É o Senhor que está nos dando uma efusão de alegria. All who can feel that tremendous joy welling up in your heart, raise your hand. Todos aqueles que estão sentindo uma tremenda alegria borbulhando dentro de você, levante a sua mão. Okay, about 20. 20 mais ou menos. Thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. Continue to bless us. Continue, Senhor, a nos abençoar. Continue to be at peace. Let's all stand. Continue nos deixando em paz, Senhor. Have a song and then we'll just break. Vamos então ficar em pé, vamos cantar. Que você